Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos. E hoje o assunto são as vacinas para a Covid-19, o que elas influenciam e como está a programação de vacinação. E a gente vai ver isso logo depois da vinheta. Bora lá! Então, ontem eu fiz um vídeo falando como que estava a questão da Covid aqui em Portugal, o quanto ela está influenciando não só o mercado imobiliário, que é o tema principal do canal, mas também o dia a dia do país e do mundo, né? Os voos estão paralisados nesse momento, o decreto autoriza voos de repatriamento, mas nem isso ainda estão acontecendo, né? Ainda está parado, tem gente parada no aeroporto, tem gente com a vida parada querendo ou regressar para o Brasil e até mesmo portugueses querendo regressar para Portugal. Também tem notícias a respeito desse tema também. Mas hoje o assunto são as vacinas. Vacinas que nesse momento estão deixando Portugal para trás, né? O país é um dos últimos na fila em questão de números de vacinados. Tanto vacinados reais, quanto em termos não vou falar proporção em relação à população, mas acaba que o termo certo é isso mesmo, porque é a cada 100 mil habitantes, a cada 1 milhão de habitantes, então querendo ou não é proporção também. Então Portugal está muito lento nas vacinações, infelizmente. Embora a União Europeia já tenha vacinado bastante, só a União Europeia já passou de 23 milhões de vacinas aplicadas. E a Europa como um todo já vacinou mais de 40 milhões de pessoas. E o porquê desse atraso está na forma como é distribuída as vacinas. Infelizmente, entre aspas também, né? Não é infelizmente, é o jeito, né? Cada país ganha uma proporção de vacinas e Portugal ganha uma proporção bem pequena, porque também tem uma população pequena, então não é infelizmente, é fácil de entender na verdade, corrigindo a minha fala, portanto. Mas há agora uma notícia interessante. Hoje, o EMA, que é o órgão responsável, tipo a Anvisa aí no Brasil, só que o EMA é o órgão responsável pela saúde e tudo mais, mas a nível europeu recebeu o pedido da Johnson & Johnson para fazer a avaliação sobre a vacina dela. Então a Johnson & Johnson, que também trabalhou numa vacina, deu entrada hoje, como se fosse no Ministério da Saúde da Europa, pedindo autorização de uso das vacinas. E junto com isso ela também já colocou um cronograma de aplicação das vacinas. Então Portugal tem uma ideia já de receber as vacinas no início do segundo semestre, já ali para julho, no máximo tardar agosto, já receber as primeiras doses de mais uma vacina que seria a da Johnson & Johnson, e com isso melhorar um pouco o ritmo da vacinação, que ainda está lento. Tanto que há alguns vídeos atrás eu tinha falado que Portugal colocaria a vacinação, o plano de vacinação dividido em 3 etapas. A primeira etapa com as vacinas sendo o primeiro trimestre do ano, a segunda etapa com o segundo trimestre do ano, ou seja, começando em abril, e a terceira vacinação, a terceira fase, ainda sem uma data, mas estimava que seria ali entre julho e agosto, porque do mesmo jeito que eles pensavam em fazer a primeira fase nos 3 primeiros meses, também se pensava da segunda fase durar os 3 segundos, né? o segundo trimestre, né? Abril, maio e junho, seria o 4º, 5º e o 6º mês, portanto. Mas já foi falado pelo Costa, né, o primeiro-ministro aqui de Portugal, que a primeira fase vai durar até abril e não mais até março, justamente por causa do atraso. Esse atraso, infelizmente, acontece um pouco por conta do próprio ritmo de vacinação, que não está acontecendo como deveria ser, e também por conta das doses. As vacinas, elas não estão tão disponíveis assim.
Primeiro, porque as vacinas que estão sendo aplicadas hoje na Europa, elas têm aquela consoante de precisar de uma refrigeração muito mais rigorosa do que a vacina da Sinopharm, que é a vacina da Coronavac, né, a vacina chinesa. A vacina chinesa que é aplicada no Brasil, ela pode ser colocada numa geladeira normal, um frigorífico normal. E as que estão aprovadas da Moderna aqui na Europa e a da AstraZeneca, se eu não me engano, né? São as duas, elas, fugiu aqui da memória, elas precisam de uma refrigeração muito mais forte, muito mais rigorosa. E isso complica um pouco, não só o transporte, como o armazenamento. Houve-se muitas notícias, inclusive, e isso ao redor do mundo todo, não só em Portugal, de muitas doses sendo perdidas por conta disso, porque ela perde a validade muito rápido, em questão de horas, depois de ser retirada desse sistema de refrigeração. Ela tem que ser aplicada muito rápido, e isso está sendo um problema que todos os países, basicamente, estão enfrentando, porque você não consegue ter uma espécie de geladeira, né, para esse nível em qualquer lugar. Então você tem que ter certas áreas e depois disso a movimentação para vacinação tem que ser muito rápida, e com isso está tendo perdas de dose, infelizmente, e essa notícia a gente vê ao redor do mundo. Mas a da Johnson & Johnson é mais uma a se somar na quantidade de vacinas que estão sendo pleiteadas a terem a aprovação aqui na Europa, e que vão ajudar, né, o governo a frear um pouco a onda do Covid. Governo esse que quer pelo menos 70% da população aqui de Portugal já vacinada até o fim do verão. Ou seja, antes da gente entrar naquela época de frio de novo, onde vários vírus gostam de se, né, espalhar e causar o terror, o coronavírus é um deles, a gente já estaria com uma boa, né, imunização, porque mais de 70% ou pelo menos 70% da população estaria vacinada de acordo com os planos do atual governo. Vamos ver se isso vai acontecer, Deus queira que sim, porque é importante. E é importante não só para a economia, né, claro, e a economia é muito importante, mas para o dia a dia de todo mundo que já está mega cansado de ficar só dentro de casa, retido, sem poder curtir os poucos dias de sol que surgem aqui nessa época do ano. Então, que Deus nos proteja, trazendo mais vacinas, mais aprovações. Quem sabe a Europa, né, não decida liberar a vacina da China, por exemplo, que pede um sistema de refrigeração muito mais simples, e com isso fica muito mais acessível, até porque fica mais acessível não só em termos de refrigeração, mas em produção. A China já se mostrou aberta a não é mostrar a palavra correta, né? Eu não sou técnico nessa área, mas é ensinar como que vai fazer a produção em si. A produção não acontece só na China, está sendo produzido em alguns países no sul, na Ásia, né, como um todo, não só a China, na África também, e no Instituto Butantan aí no Brasil. Se eu não me engano, tem 2 institutos aí no Brasil, o Fiocruz e Butantan, né, que estão fazendo esse processo de vacina. Então é algo bem interessante para poder fazer o processo ficar mais rápido, porque não fica concentrado numa única fábrica. Aqui na Europa hoje, para as vacinas que estão acontecendo, são 12 fábricas de vacina em operação. Se vier uma vacina mais simples, igual a da China, simples entre aspas, né, a gente consegue aumentar essa produção, e com isso, e por ela ter um refrigeramento mais simples, e aí sim cabe a palavra simples, fica mais fácil de não perder tanta dose como hoje perde, né? Então a gente espera a aprovação de mais vacinas ao longo dos próximos meses. A Johnson & Johnson colocou o pedido hoje, espera-se uma aprovação até o final de março, tá no máximo ali início de abril, e com isso no segundo semestre, no início de segundo semestre, ela já começa, a Johnson & Johnson, espalhar dose para todos os países, com Portugal recebendo mais de 1 milhão de doses, o que é muito importante, porque isso já representa mais de 10% da população.
Gente, espero ter dado mais uma notícia em menos de 10 minutos. Estou tentando fazer os vídeos ficarem curtos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.